A paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Chegamos então ao final do período intertestamentário. Pega sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos para o Senhor. Pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Estamos no período romano que vai agora para o Novo Testamento adentro. E aqui nós vamos encontrar a menção de alguns imperadores romanos. Eu fiz o seguinte, eu fiz uma lista aqui dos imperadores, o ano em que eles reinaram e o que aconteceu e que está escrito na Bíblia. Então vejamos lá, nós temos um dos primeiros é o próprio Augusto, que reinou de 27 a.C. até 14 depois de Cristo. Então, foi no reinado de Augusto que Jesus nasceu. Foi por conta disso, por conta de um recenseamento que Augusto determinou, que Jesus nasceu em Belém, porque o seu pai foi para o lugar de origem e lá em Belém é que Jesus nasceu. Depois de Augusto, reinou Tibério. Ele reinou até 37 depois de Cristo. Então, durante o reinado de Tibério, é que Jesus fez o seu ministério público aqui na terra, Jesus já nascido, ele desempenhou todo o seu ministério e foi durante o reinado de Tibério que Jesus morreu. Sucedendo Tibério vem Calígula, ele reinou até 41. E aqui nós vamos encontrar uma situação bastante importante. Calígula e Nero foram os dois piores imperadores que Roma já teve, que o Império Romano já teve. Eles eram violentos, eles eram irascíveis, eles eram absurdamente violentos. Calígula exigiu que uma estátua sua fosse colocada no templo. Cláudio, nesse meio tempo, reina até 54 e foi Cláudio quem expulsa os judeus de Roma. Então havia muitos judeus em Roma, porque eles se espalharam por todo lugar e haviam judeus lá. Áquila e Priscila foram afetados por esta decisão. Áquila e Priscila depois nós vamos encontrar como companheiros de Paulo. No reinado de Nero, outro terrível imperador, que ficou de 54 até 68, ele fez uma perseguição dos cristãos. Dizem os historiadores que ele empalava, ele crucificava os cristãos e ele fazia os cristãos de fogo, queimava, fazendo iluminação pela queima do corpo dos cristãos. Foi na época de Nero que Pedro e Paulo foram martirizados. Eles morreram durante esta perseguição. Vespasiano sucede Nero, ele reina até 79. O templo foi terminado por Agripa II em 65. O templo foi destruído em 70 por Vespasiano e por seu filho Tito. Tito depois vai ser também, depois de Domiciano, Tito também vai ser imperador. Domiciano era filho de Vespasiano, irmão de Tito. Domiciano persegue os cristãos e esta perseguição é um pano de fundo para a construção, para a escrita do livro de Apocalipse. Então,
todos os imperadores e tudo que de mais importante aconteceu no reinado de cada um deles. Nós vimos que Herodes o Grande morreu e o filho preferido ele tinha mandado matar. Então o que nós temos aqui? Nós vamos encontrar agora os outros filhos de Herodes que ficaram com a herança do seu pai. Então vejamos lá. Nós temos aqui Herodes Arquelau, que é citado na Bíblia, nós vamos ver isso. Herodes Filipe, tá? Veja que todos eles recebem o nome dos pais, né? Herodes, só que Herodes Filipe I, tinha outro Herodes Filipe II. Herodes Filipe I, ele se casa com Herodias. Herodias era filha de Aristóbulo. Aristóbulo não é citado na Bíblia. Então, o Herodes Filipe se casa com a filha de Aristóbulo, né? Do seu irmão Aristóbulo, tá certo? E deste casamento nasce uma menina chamada Salomé. Esta Salomé aqui vai ser importante quando do ministério de João Batista, porque a cabeça de João Batista foi pedida por Salomé, a filha de Herodias com Herodes Filipe I. O que acontece é que João Batista fala sobre o casamento de Herodes Antipas, irmão de Herodes Filipe I, que se separa da sua esposa, faz Herodias se separar do seu esposo Filipe I e se casa com ela. E João Batista denuncia isso, denuncia esta irregularidade, e por isso ele perde a cabeça. Herodes Filipe II, aqui, tá? E Aristóbulo, que não é mencionado na Bíblia. Aristóbulo, ele tem um outro filho, que se chama Herodes Agripa I, que depois se chama apenas de Agripa, né? Agripa I. Este Herodes Agripa I, ele vai ter 3 filhos, Bernice, ou Berenice, Drusila e Herodes Agripa II. Tanto Bernice quanto Drusila aparecem no ministério de Paulo. Nós vamos encontrar a menção tanto de Bernice quanto de Drusila, né, e de Agripa também, tanto o primeiro quanto o segundo, lá nos livros, né, em Atos e nos livros do Novo Testamento, nas cartas, nós vamos ver mais para frente. Então, os descendentes de Herodes, eles acabam herdando o reino que era de Herodes. Nós já vimos que isto era subdividido e nós vamos observar que aqui vai existir uma grande divisão contendo Samaria, Judá e Idumeia. Depois uma outra divisão, Galileia e Pérea para cá, a Decápolis, que não está envolvida aqui, e os Gaulanites. Então, os descendentes de Herodes, eles vão assumir o Arquelau, Herodes Arquelau assume esta parte aqui, Herodes Antipas assume esta parte aqui, Galileia e Pérea, e Herodes Filipe I assume esta parte aqui, tá? Então, os descendentes recebem estas partes todas. Então, vejamos lá, Arquelau. Arquelau, nós vimos agora, ficou com a Judéia, Samaria e a Idumeia. Ele era muito terrível. Ele era um dos piores também, aliás, todos, né? Tanto
Herodes o Grande, quanto os seus filhos, eram terríveis, eles eram violentos e eles mantinham o poder a qualquer custo. Não interessa quem eles tenham que matar, eles vão matar e acabou-se. Mulher, mãe, irmão, filho, não interessa. Ele foi removido por Augusto em 6 depois de Cristo, exatamente por causa desses desmandos dele, da violência que ele estava cometendo. Quando Jesus volta do Egito, né, porque ele vai para o Egito, José e Maria vão para o Egito, levam Jesus para o Egito para se livrar da matança das crianças em Belém. Quando ele volta, ele não quer ficar ali em Belém. Ele vai para Galileia. Imagina como esse Arquelau era terrível. O território, quando ele é afastado, ele passa a ser dirigido não por descendentes de Herodes, mas por procuradores romanos. Pôncio Pilatos era um destes procuradores. Então, havia uma sucessão de procuradores, de representantes de Roma ali, e quando Pôncio Pilatos era procurador em Jerusalém, naquela região toda da Judéia, ele foi o juiz da causa de Jesus. O amado lembra desta história. Félix e Festo também foram procuradores da Judéia e eles é que ouviram a exposição na defesa de Paulo. Então, Paulo foi denunciado, Félix e Festo eram os juízes, eram os procuradores que deveriam julgar Paulo, quando Paulo apela a Roma, e aí ele vai para Roma e lá ele acaba fazendo o seu ministério e acaba morrendo, como o amado lembra lá dos livros, né, do Novo Testamento. Um outro filho de Herodes é o Herodes Filipe. Esse Herodes Filipe ficou com a tetrarquia, né, formada pela Itureia, Gaulanites, Bataneia, Traconites e Auranites. Né? Então, toda essa região aqui, essa quarta parte de como foi dividido o reino de Herodes o Grande, então essa quarta parte ficou com Filipe. Outro Herodes, o Herodes Antipas, ele fica com a outra tetrarquia, que é a Galileia e a Pérea, ele ficou com duas partes. Esse Herodes Antipas é que foi repreendido por João Batista. Por quê? Porque Herodias, quando ela viu que o Herodes Antipas tinha mais poder que o Herodes Filipe, ela se separa do Herodes Filipe e vai se casar com Herodes Antipas. Herodes Antipas se separa da sua esposa e se ajunta com a Herodias. E é aí que entra João Batista denunciando isto. Né? João Batista, então, ele é perseguido, ele foi preso na fortaleza de Maqueiro, que a gente já viu no vídeo passado, que foi construído por Herodes, e lá, depois de uma sedução feita por Salomé, ela pede a cabeça de João Batista. E Herodes Antipas mata João Batista e lhe dá numa bandeja a cabeça de João Batista. Jesus fala desse Herodes Antipas, ele chama esse Herodes Antipas de raposa. E foi diante deste tribunal que ele também foi julgado, porque lembre-se que ele estava na Galileia e depois ele foi para diante de Pôncio Pilatos. Então ele primeiro passa por Herodes. O outro Herodes, o Herodes Agripa, ele não era filho de Herodes, ele era neto de Herodes. E também não era dos melhores. Foi ele que executou o apóstolo Tiago. Cuidado que este Tiago é o Tiago, filho de Zebedeu.
Tá? Então, ele executa o apóstolo Tiago, que foi um dos primeiros a serem martirizados, um dos primeiros, né, a serem martirizados. E foi ele o responsável por encarcerar Pedro. Tá? Então, foi no reinado destas pessoas aqui. E, finalmente, nós temos o Herodes Agripa. O Herodes Agripa, filho de Herodes Agripa I, ele era bisneto de Herodes o Grande. Foi ele que ouviu Paulo em sua defesa. É nessa hora que a gente ouve Berenice, que a gente ouve, né, falar das outras personagens. Tá? Então, aqui foi este Herodes que termina o templo. Ele termina em 65, ele terminou o templo, ele terminou de construir o templo, mas em 70, já por conta das confusões todas que os descendentes de Herodes faziam, é que os judeus se insurgiram e, para dar fim a tudo isso, é que Vespasiano e Tito invadem, dominam Jerusalém e destroem o templo, né, em 70 a.C. E agora, meus amados, a história começa a ser contada com os evangelhos, com Atos e com as cartas. E depois, lá no final, que não tem mais essa parte histórica, mas uma parte de Apocalipse, né? Uma parte de previsão futura que vai ser escrita lá, o Apocalipse, o livro de Apocalipse, fechando todo o Novo Testamento. Amém, amados? Bons estudos.